Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez venho trazer para vocês um vídeo, como sempre, né, com caráter informativo, educacional, muito mais para falar sobre cenário, né, um pouco do resumo do que a gente teve no último mês e também sobre as perspectivas do que a gente enxerga, o que a gente espera. Então espero que seja de bastante utilidade aí para vocês tomarem as decisões nos seus investimentos. Então vamos ser bem breves sobre a parte de resumo, principalmente, né? Falando um pouco da performance no mês anterior e performance anual dos principais ativos, né? O que a gente enxerga até agora. Então a gente percebe, né, que os ativos de renda variável foram os que mais se destacaram durante o mês de agosto. A gente vê lá o índice de Ibovespa entregando 6,5 aproximadamente, enquanto small caps na casa de 4,5. Renda fixa CDI 0,87 e IMAB, que nada mais é do que aquele índice atrelado a ativos de inflação entregando 0,52, enquanto que o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele entrega ali próximo do CDI, né, 0,86, e real se valoriza perante ao dólar dentro do mês de agosto. Né? Quando olhamos a performance anual, a gente percebe que o índice ganhador nesse quesito segue sendo o CDI. Né? Então, beleza, passando bem rapidamente sobre esse resumo mesmo, acho que agora é a hora mais importante, né, que a gente vai falar um pouco sobre expectativas. Quando olhamos ali mundo macro, né, olhando um pouco do cenário externo, é super importante a gente comentar o que a gente espera lá fora, né? Ano eleitoral nos Estados Unidos, então já é um ano de maior volatilidade mesmo, apesar de Bolsa Americana ter apresentado uma boa performance, né, esse ano. E o que a gente enxerga? É, um fator, né, causado pela pandemia, que foi um fator global, foi justamente uma alta de taxa de juros a nível mundial para controlar essa inflação que aconteceu também de forma global, né? O que a gente acredita e a gente tem como verdade já basicamente para esses próximos meses é o início do corte de juro americano. Então a gente percebe que já é esperado para esse mês um corte de 0,25%. Lá eles trabalham com uma taxa diferente, né, que é um range, que vai justamente para 5, 5,25. Um dado bem interessante que saiu hoje, que foi o payroll, que nada mais é do que o índice de desemprego lá nos Estados Unidos, potencializa ainda mais isso, né? Essa necessidade de cortar juros nessa reunião deste mês já, porque a gente vê justamente o país desacelerando dessa forma, né? A gente vê que foram criados menos empregos do que eles esperavam. Então, o que que isso diz consequentemente? Poxa, eu preciso criar uma política mais expansionista, aumentar o consumo, para que a gente tenha lá uma economia mais acelerada e tudo mais. Isso vai de acordo com o corte de juros esperado já para esse mês. E para novembro também já existe uma perspectiva, dezembro também e também março, tá? Quando a gente vem para Brasil, de fato, eu acho bem legal pontuar sobre isso daqui, né? A gente ainda é um dos países investíveis, né, com o maior juro real do mundo. Então, quando a gente pega a nossa taxa básica de juros e diminui ali pela inflação, a gente tem uma possibilidade de ganho, né, de aumentar o nosso poder de compra quando investindo ali em ativos atrelados a essa classe, muito bacana. Então, é uma baita oportunidade para esse investidor que está disposto a levar títulos por prazos maiores e tudo mais. Então, eu trouxe um ponto aqui bem interessante, né? A gente sempre traz os dados do Boletim Focus, né? Como que ele se comporta, o que que os principais players do mercado esperam dentro deste cenário. Dessa vez eu quis trazer um pouco diferente. Eu trouxe um pouco dos dados de agosto, início de agosto, e dados de setembro, para a gente entender o que, que mudou, né, dentro da perspectiva, dentro desse período de tempo. Quando a gente observa principalmente a inflação, a gente teve uma expectativa de aumento, ou seja, a gente esperava uma inflação terminal em 2024 na casa de 4,12, agora já esperamos 4,26. Quando falamos sobre câmbio, a gente esperava um câmbio de 5,3, isso já aumentou um pouquinho, de 5,33. Selic, o Boletim Focus ele esperava 10,5,
Hoje ainda espera isso, apesar de que muitas casas já vêm com essa necessidade, né, de uma Selic projetada para 12, 11,75 no fim do ano. Então não é um consenso dentro dessa classe, né? O que eu quis trazer aqui, que eu acho que é bacana e às vezes pouco falado, às vezes não entendido por muitos, é justamente sobre o PIB. Poxa, como que a gente tem uma expectativa de inflação aumentar, câmbio aumentar, Selic na mesma e a gente tem um PIB melhorando, né? Por que que essa expectativa de PIB cresce junto? Então eu quis aprofundar um pouco sobre isso, porque eu acho que é de extrema importância para entendermos como que é calculado, principalmente quando a gente olha sobre a ótica de demanda, né? O PIB sob demanda. Então, basicamente, né, são considerados apenas os bens e serviços finais, para evitar a contagem dupla. Isso daí, basicamente, pessoal, é o seguinte: imagina numa montadora de carros. Essa montadora ela compra peças de diversos fornecedores. Quando é calculado o PIB de todos os materiais, os itens que foram comprados para fabricar esse bem, eles são descartados, porque somente o preço do bem final é contado. Imagina, senão a gente teria um PIB gigantesco, né, em relação a número. E como que ele é desmembrado, tá? C, basicamente é o consumo das famílias, é o quanto que a gente tem consumido, tá? Isso do que é um número que pode ser elevado. Quando a gente tem um dado, por exemplo, de mais empregos do que um índice de desemprego menor, melhor dizendo, a gente tem um consumo maior também. Isso alimenta a inflação, mas alimenta também o nosso PIB, tá? Você vê que as coisas estão bem casadas ali. O I nada mais é do que investimento das empresas. O G, gastos do governo, né? Então, se a gente tem um aumento dos gastos, né? Seja para um benefício de um projeto social ou para um investimento do próprio governo, a gente tem lá um fator que soma isso ao PIB. E o X menos M, né, que é basicamente a diferença entre exportação e importação. Quanto mais dinheiro entra, melhor. Se a gente está numa balança superavitária, por exemplo, isso soma ao PIB. Se a gente está numa balança comercial negativa, né, ou seja, está saindo mais dinheiro do que entrando, isso diminui o nosso PIB. Tá? Então, por que que eu quis trazer isso? Qual que é a importância? Isso que é importante para a gente entender como que os fatores se encaixam. Perceba que um gasto do governo elevado, mais consumo de família elevado, ele atua diretamente também onde? Na inflação. Porque a gente tem um consumo maior, então basicamente a lei de oferta e demanda acontecendo, isso faz com que os preços, né, dos ativos aumentem por uma demanda maior desses ativos. Então a gente tem ali um efeito inflacionário. E o que, que é um fator, né, do Banco Central? O que, que ele tem como unicamente como objetivo, né, de desenhar uma política monetária onde ele atinge a meta da inflação. Então, se ele enxerga que hoje existe um gasto maior do que o previsto e a gente está subindo demais num patamar onde não conseguiremos controlar a inflação, ele vai lá e mantém os juros ou aumenta. Então, isso é um ponto super importante para entendermos como que uma coisa casa com a outra, tá? Então, falando um pouco mais sobre isso, né, e trazendo um pouco mais principalmente sobre o G daquela equação, que é o gasto governamental, quando olhamos basicamente um gráfico aí dos últimos 8 anos, né, a gente percebe o seguinte: um déficit nominal muito próximo ao patamar da pandemia, né? O que, que é isso? A gente tem lá um governo hoje que, por ser mais populista e longe de qualquer cenário ideológico, né, é comum governos mais populistas gastarem mais mesmo. A gente tem um déficit nominal batendo recorde, né, muito próximo ali ao cenário de pandemia, onde o governo precisa gastar muito. Então, o que que a gente tem em contrapartida também? Uma arrecadação que bate recorde, ou seja, apesar do governo estar gastando muito, existe uma necessidade de se arrecadar mais. Então, existe um aumento de impostos perante ao governo para que essa equação tenda a fechar, tá? Qual que é o impacto direto disso para o nosso país como um todo? Basicamente, quando a gente fala, olha sobre a ótica de risco país, o quanto que esse país é saudável, a gente olha basicamente o indicador de dívida bruta sobre o PIB, né? É o quanto que a gente tem de dívida dentro desse governo, né, de emissão de dívida, sobre o crescimento desse PIB. E a tendência, projeção que a gente tem devido ao fiscal e tudo mais,
é de uma projeção dessa dívida sobre PIB subir bastante. Isso é ruim sob a ótica de risco. Basicamente, esse dado ele é um termômetro do risco, porque é o que você tem de gordura para atuar dentro de um cenário mais estressado, uma pandemia, por exemplo. Então, quando a gente já está bem apertado em relação à dívida sobre PIB, é muito difícil de você conseguir aumentar a sua receita ou até mesmo fazer qualquer tipo de manobra caso você tenha uma queda brusca nessa receita, né? Você não tem muito poder de manobra. Então, isso é um ponto crucial no momento de entender um pouco do fiscal, por que que o PIB aumenta e tudo mais, tá? Então, pessoal, falando um pouco mais sobre investimentos, né? Poxa, a gente entendeu onde estamos, aproximadamente ali, principalmente dentro do cenário doméstico e externo. Vamos falar um pouco sobre os investimentos. Falando de internacional, tá? O que que a gente enxerga? Basicamente, quando a gente olha bolsa americana, né, existe um patamar de valuation, preço sobre lucro ali, muito mais alto do que o que a gente esperava, consequência dessa subida do ano, né? Quando a gente olha os índices de S&P, de Nasdaq, foram índices que subiram mais de 10% durante o ano. Então, assim, eles estão apresentando uma performance muito boa, mesmo com um possível cenário de desaquecimento da economia americana, né? Então, o que que a gente enxerga? Devido ao patamar de juros nos Estados Unidos hoje, seria um dos maiores da história dos últimos 30, 40 anos. É super interessante estar posicionado em renda fixa lá fora, principalmente com duration curta, tá? Aqueles ativos mais curtinhos e tudo mais, porque você consegue ter parte do seu capital dolarizado, que é importante, né? Em contrapartida, consegue de fato ter uma performance dentro dos patamares dos moldes americanos, né, uma economia mais sólida, entregar uma performance legal. Quando falamos de renda fixa, né, o que é interessante? Eu acho que casa bastante com aquele slide que a gente viu lá atrás sobre juro, né? A gente hoje tem uma grande oportunidade para alocar em classe de renda fixa quando olhamos o patamar que estamos. Quando a gente olha a nossa média, né, dos últimos 15 anos de juro real, ela é essa linha preta pontilhada, na casa dos 3%. Então percebam que hoje a gente tem uma média de juro real aproximadamente aqui na casa de 7, tá? Ela está um pouquinho menor, obviamente, né, quando a gente olha Selic e inflação, mas ainda assim muito alta, muito próximo a patamares lá de 2015, 2016, na época do impeachment do governo Dilma. Então é uma baita oportunidade para se posicionar ali em ativos tanto atrelados à inflação, com prazos maiores, né? Isso te garante ali uma rentabilidade real bem acima da média, como também para ativos curtos pós-fixados, porque você tem uma certa garantia de uma boa rentabilidade, né? Mantendo liquidez, com baixo risco e tudo mais. Então é um ponto bem interessante para se observar. Quando a gente olha sobre patamares de carteira, né, isso daqui é bem bacana. Então, principalmente quando é aquele investidor que deseja se tornar um investidor rentista, né? Ele quer ter uma renda passiva para que ele possa usufruir desse recurso ao longo do tempo. Então, poxa, uma carteira atrelada a IPCA te garante isso ao longo do tempo, né? Que é bem bacana. Você hoje considerar uma taxa real, às vezes com ativos isentos de imposto de renda na casa de 6 e pouquinho, com vencimentos mais longos, você está garantindo uma rentabilidade real bem interessante, né, com pagamento de cupom e tudo mais. Então, obviamente aqui não é nenhuma recomendação, tá, pessoal? É muito mais um informativo de entender dentro de um cenário o que está fazendo sentido, o que, que não está, mas acaba sendo bem interessante, né, para olhar para dentro de casa, olhar para dentro das carteiras e entender se tem que fazer algum rebalanceamento ou não, tá bem? Olhando sobre fundos imobiliários, né? A gente tem duas características aqui. Primeiro, é basicamente aquele cara que hoje já utiliza da classe de ativos para ser uma carteira geradora de caixa, né, geradora de renda passiva. Para esse cara, faz muito sentido ele se posicionar um pouquinho, um percentual um pouquinho maior em ativos de recebíveis, né, que são os fundos de papéis. Porque a gente, de novo, né, com um caráter mais defensivo e uma perspectiva de algo que algumas casas disseram de Selic subir,
isso consequentemente traz para a gente um dividendo maior lá na ponta final. Obviamente, se o investidor tiver interesse em manter uma carteira por um tempo maior, ele está mais focado em ganho patrimonial, em crescer esse montante, né, esse número de cotas para lá na frente ele usufruir, uma carteira balanceada, mais posicionada em tijolo, talvez faça sentido. Por isso que a gente sempre fala, não tem certo e errado, é muito personalizado. Aqui, basicamente, uma explanação, né, de como que a carteira, nossa carteira da Lume tem se comportado. Então, a gente segue justamente essa característica, né, de ser uma carteira balanceada, mesmo tendo a característica de aumentar um pouco a exposição em recebível, não quer dizer que não temos que ter nada nas outras classes, né? Isso que é o mais importante. Quando falamos de ações, eu acho que é o assunto que tem mais sido falado no momento, né? Principalmente porque a gente viu 2 meses seguidos de um bom desempenho de Bolsa Brasil, mas quando a gente olha o cenário anual, a nossa bolsa é uma das piores, tá? Ela em dólares está perdendo aí, né, cerca de 12,9%. Então, mesmo a gente olhando ali um dado de performance de agosto sendo uma das melhores frente a todo esse índice que está colocado aqui em tela, a gente ainda tem muito espaço para crescer. Isso é um dado desse próximo slide, né, desse gráfico na realidade. Quando a gente olha o indicador de preço sobre lucro, que nada mais é o preço dessa ação, né, o quanto você paga em valor de mercado, dividido pelo lucro que essa empresa espera te pagar, a gente tem lá uma média no nosso Ibovespa, né, tirando o Petrobras e Vale, na casa de 12,1. Esse índice ele traz para você, de forma bem sucinta, né, basicamente uma expectativa de que em quanto tempo essa empresa que você investiu vai te pagar esse capital alocado em lucros e por quantos anos. Né? Então, basicamente, quando a gente tem uma média de 12, você investindo numa empresa, espera que em 12 anos a geração de lucro, né, de dividendos dessa empresa, pague esse capital investido. Quando olhamos a patamares atuais, a gente vê a nossa bolsa, mesmo batendo máxima histórica, né, há poucas semanas, a gente vê uma performance na casa, um indicador na realidade, na casa de 10. Então, ou seja, a gente tem mais espaço para crescer, né, quando analisamos de fato os lucros dessas empresas. Então, a gente tem um lucro mais relevante do que o preço atual. E um ponto bem bacana de observar é o fluxo financeiro da nossa bolsa, né? O que a gente enxerga quando a bolsa sobe, o que o investidor tem feito. Isso daqui é bem legal, tá? Quando olhamos o fluxo financeiro do gringo, aquele investidor institucional ou pessoa física que está lá fora e resolve trazer recursos para alocar no Brasil, é bem interessante. A gente nos 2 últimos meses do ano anterior, de 2023, tivemos um fluxo positivo sensacional. Muito investidor gringo veio e trouxe recurso ao Brasil. Isso fez com que os últimos 2 meses do ano passado também tivesse uma performance muito bacana. E quando a gente olha, principalmente o mês de julho e agosto, não foi muito diferente, tá, pessoal? A gente repara aqui que o fluxo estrangeiro ele subiu nesses 2 últimos meses, tá? E quando a gente olha a performance do índice, aconteceu algo muito similar. A gente vê uma performance bem positiva também. E é um ponto legal, tá? Obviamente, isso não é escrito em pedra, não é uma regra, mas geralmente, quando cortam-se os juros em países desenvolvidos, como no caso dos Estados Unidos, os investidores buscando um pouco mais de performance nessa carteira, ele vai trazer a país emergente, porque ele vai buscar, de fato, rentabilizar um pouco mais o seu recurso. Então, isso acaba sendo benéfico para países emergentes, tá? Vira uma entrada de fluxo americano, fluxo estrangeiro, para que a gente tenha uma performance legal em bolsa. Resumindo um pouco mais, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a alocação, que no meu ponto de vista é o mais importante. Em todo vídeo sobre cenário, sobre perspectivas, é algo que eu vou trazer por aqui, porque, como já falei algumas vezes, né? Basicamente, não existe melhor investimento, né? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, qual que é o melhor investimento no momento? Longe de existir uma resposta certa ou uma resposta única. Vai ser aquilo que é melhor para você. Então, assim, entender, sentar com o assessor
E conversar sobre objetivos e necessidades é o primordial para a gente conseguir coletar informações, analisar e depois, de fato, determinar e implementar junto a vocês o que vai ser melhor para você naquele momento, tá? Por que isso casa bastante com a alocação, né? Quando a gente olha um estudo que foi feito de fundos de pensões lá nos Estados Unidos, basicamente 91,5% que determinou a performance dos ativos ao longo do tempo foi basicamente o asset allocation. O que é isso, né? É a gente diversificar entre classes de ativos. Então, por exemplo, na renda fixa a gente tem os pós-fixados, que acompanham o CDI, que acompanham o Selic, temos pré-fixados, que é a taxa contratada, faça chuva, faça sol, vai te entregar aquele retorno. E também os ativos híbridos, né, atrelados a IPCA, mais uma taxa pré. Então, ter esse balanceamento muito bem feito e desenhado frente à sua necessidade, que é a melhor escolha. Isso sim é o que faz a diferença. Então, já conseguindo entender sobre esse ponto, é muito importante para que você, de fato, faça a melhor escolha, né? Então, quando a gente continua desmembrando sobre esse gráfico de pizza, 4,6 de fato foram as escolhas dos fundos, né, ou dos ativos. Então, puxa, enquanto que 91,5 foi determinar o percentual da classe, somente 4,5 foi a escolha do fundo X, do fundo Y e por aí vai. Enquanto 1,8 representou o timing, né? Poxa, bolsa está caindo, acho que faz sentido eu comprar agora. É difícil acertar isso, porque na maioria das vezes que a gente tenta prever o mercado, a gente já deixou de ganhar muita coisa. E para trazer uma exemplificação excelente disso, eu gosto demais dessa tabelinha. Imagina lá você investidor, né, que em 2015 estava com seus ativos inteiros investidos em Ibovespa. Você perdeu lá 13,3%, né? Nesse mesmo ano, o dólar apresentou uma performance de quase 50%. O que você faria tentando acertar a time? Poxa, já sei. Eu vou vender todos os meus ativos atrelados à bolsa e vou investir em dólar, porque dólar está dando muito retorno. No ano subsequente, 2016, dólar caiu menos 18, enquanto o bolsa subiu na casa dos 38, 39 aqui. Ou seja, qual que é a análise mais importante, o que fica de resultado para essa tabelinha? É a diversificação. Você está posicionado em cada uma das classes, obviamente dentro do balanceamento que faz sentido para você, é o melhor cenário, tá, pessoal? Então é isso, tá? Agradeço, espero que gostem, que esse conteúdo ele tenha algum tipo de interesse para vocês, que vocês possam usufruir disso e possam escolher melhor ali as classes de ativos. E agradeço bastante, viu? Tchau, tchau.